16º dia. No 7º dia a gente termina o primeiro propósito, tá? São 7 dias, aí nós viramos o primeiro propósito e depois nós vamos dar continuidade nos outros propósitos, ok? Então é importante você perceber isso. Nós já estamos no 7º dia, depois do 8º ao 14º dia, né? No 14º dia, nós vamos entrar no... Você foi planejado para agradar a Deus. Ok, vamos lá então, vamos direto ao assunto. Separei os slides aqui e nós vamos enfatizar as partes principais. Nós vamos dar ênfase nas partes principais dessa reflexão, né, do pastor Rick Warren. Tá bom? Então, o de hoje, né, o dia 6 de vida com propósito. A vida é uma atribuição temporária. Uma atribuição temporária significa ela é concedida, designada temporariamente. Tá? Então é importante você lembrar disso, né? Deus nos concedeu a vida. E a nossa vida ela é passageira. E semana passada nós vimos aí várias metáforas, né, do que é a vida, né, de como é visto, como Deus ele mostra pra gente o verdadeiro sentido da vida. Ela é passageira, ela é temporária, ok? Então nós vamos aí para o primeiro versículo, né? Aqui é um versículo de Davi, uma declaração de Davi, está em Salmos 39:4. Diz assim: Senhor, faz-me me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que minha vida é efêmera. Ou seja, ela é passageira, né? Ela dura pouco, é transitório. Então, o tempo todo nós vemos, desde os primeiros dias, aqui Rick enfatizando essa parte. A nossa vida ela é passageira. É como uma neblina. Então, a gente vive aqui, não é para sempre. A nossa vida é eterna. E aqui Rick Warren ele vai continuar enfatizando isso. Salmos 119, né, 19, a Bíblia diz assim: verei poucos anos aqui a terra, viverei. Eu vou viver poucos anos, pouco tempo na terra. Essa fala, lógico, ela é de Davi, porque Davi ele já tinha consciência, ele evidenciava a vida eterna. Ele sabia que o tempo que ele estava era passageiro, ele só tinha uma missão, e essa missão durava pouco. E ele faz essa comparação. O que é a minha vida comparada à eternidade? É simples, um piscar de olho. É um piscar de olho, é como se fosse uma neblina, é como se fosse uma sombra que começa e se passa rápido, né? E aqui ele vai enfatizar aqui uma fala de Jó também. A vida terrena é uma atribuição temporária, concedida temporariamente. A Bíblia é cheia de metáforas referente à natureza. A natureza breve e transitória na vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem, né? Os nossos dias na terra passam como sombra. Essa é uma declaração de Jó. Então, queridos, isso daqui a gente já estudou, né? Os capítulos anteriores, os dias anteriores, já falamos sobre isso. Mas é importante a gente relembrar de que qual é o propósito da nossa vida. É a gente evidenciar as coisas eternas. Hoje eu estava meditando sobre quantas pessoas nós perdemos, né, na época da Covid. E eu lembrando, né, esse tempo, como foi assim, inesperado. Inesperado. Pessoas que foram antes do tempo aos nossos olhos, mas pessoas também que viveram bem e que deixaram um legado. E que viveram de forma que agradasse realmente o coração de Deus. E outras pessoas que a gente via que tinham uma vida inteira pela frente. A questão é assim, nós não sabemos o dia e nem a hora. Nós podemos ir antes do tempo, né, aos olhos humanos, mas a gente também pode viver uma vida inteira, né? Como o Rick Warren ele fala no início lá, o máximo que uma pessoa vai viver, bem, 100 anos. 100 anos. 120, tem gente que está se preparando para viver 120 anos. Né? Mas viver com saúde, viver com propósito, com certeza isso vai fazer com que a gente viva uma vida longa. Porque isso traz para a gente não só expectativa, mas traz esperança e ânimo para poder viver. Ânimo para poder deixar o nosso legado. Ânimo para que a gente possa fazer e executar tudo que Deus colocou diante dos nossos olhos, diante das nossas mãos. Então, queridos, hoje nós vamos falar sobre isso. É uma atribuição. A vida que você tem hoje, Deus, Ele concedeu a você. E Rick não fala sobre esse versículo, mas a Bíblia ela deixa bem claro que o corpo ele volta ao pó, né, de onde ele veio, e o espírito volta a Deus que nos deu. Então Deus ele emprestou, né, o privilégio de você viver essa vida terrena. Agora Deus, como nosso Pai, ele vai requerer de volta aquilo que é dele. O seu espírito pertence ao Senhor.
O nosso espírito. O meu espírito pertence a Deus. E graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso. Então a gente precisa estar lembrando disso. Aí Rick Warren ele vai dizer uma coisa interessantíssima na página... a página do livro do PDF não está igual ao livro físico, tá? Da nova edição. Mas aqui, que se você tem a nova edição, está no 48. No 48 ele diz assim, para viver a vida melhor, da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Primeiro, em comparação à eternidade, a vida terrena é extremamente breve, transitória. Lembra lá no primeiro versículo? Né? Assim, é efêmera. Né? A segunda é que a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo, né? Não fique muito apegado a este mundo. É interessante, porque lembra lá que nós falamos um pouco, né? Assim, a nossa alma, ela precisa ser orientada, ela precisa ser treinada. E isso só vem através do nosso espírito. E à medida que a gente se alimenta, que a gente começa a conviver com Deus, a gente começa a ser influenciado por Ele, pela palavra dele, então nós começamos principalmente, dar sentido para a nossa alma, de todas as coisas que nós estamos vivendo aqui na Terra. E aí, nesse momento, ela pode ser influenciada por uma coisa verdadeira. E a verdade vai trazer sobre a nossa alma tranquilidade, vai trazer esperança. Porque, fala sério, às vezes a gente passa por tanto problema e a gente fica com tantos questionamentos. Por que eu estou passando por isso? Né? E a aula passada nós falamos assim, Deus nos testa. A vida é um teste. Querendo ou não, nós estamos passando por testes. Mas é um teste que Deus deseja nos aprovar. Então, quando a gente não tem esse relacionamento com Deus e com a palavra dele, que é a verdade, é o que vai nos dar sentido, é o que vai nos direcionar, a gente vai ficar perdido no processo. Agora, quando você conhece e sabe os critérios de todo sofrimento, de toda a situação difícil que nós estamos vivendo, a nossa alma ela para de se desesperar e ela começa a ter esperança. E aí é onde que nós vamos dar razão para a nossa vida verdadeira, que é a vida eterna. Então a gente sabe que tudo é transitório. Nada é para sempre. E tudo é um teste. Nós estamos passando por um teste. Desde as mínimas coisas até as máximas coisas. Então, hoje nós estamos falando que Rick Warren ele tá trazendo aqui, né, a certeza de que a vida ela é breve, ela é passageira. Comparada à eternidade, ela é como um piscar de olhos, né? E a segunda coisa que a gente precisa lembrar é que a nossa residência não é aqui. Nós estamos aqui temporariamente. Não sabemos até quando, né? Como diz um pastor que a gente acompanha bastante, né? Ele fala assim, cada um tem sua senha. Chega um momento certo, a sua senha vai ser chamada. E aí não tem como. A gente vai ter que encarar a eternidade. E a eternidade, ela vai ser encarada distante, separado de Deus, ou para sempre ao lado de Deus. Isso depende muito da nossa fé, daquilo que a gente está alimentando hoje, entende, gente? Esse livro ele é muito importante. Ele traz uma reflexão de que todos nós deveríamos pensar todos os dias. Todos os dias. E aqui ele vai dizer também, peça a Deus para ajudá-los a ver esta vida tal como ele a vê. Davi ele orou da seguinte forma, Salmo 139:4 diz assim, Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Aqui, é uma oração sábia, nós orarmos para Deus dessa forma. E eu vou até mais fundo. Quando a gente começa a ter a consciência dessas coisas, nós começamos a parar de questionar e tentamos já aprender o mais depressa possível com a situação que nós estamos vivendo. Então a gente deixa, de certa forma, a gente deixa de ser vítima, a gente deixa de julgar, a gente deixa de dar desculpas, de se justificar também. Hoje muitas pessoas ficam se justificando por causa dos problemas, ao invés de assumir a responsabilidade. Quando a gente assume a responsabilidade, a nossa vida fica mais leve. Porque você sabe que você só tem uma vida e você é o único que pode vivê-la. E ali é interessante você notar que Davi ele tinha esse entendimento no espírito e ele, diante dos problemas que ele estava vivendo, ele falava dessa forma. Mostre-me o fim da minha vida e o tempo que resta aqui na terra. Porque ele sabia. Na realidade, Davi ele queria até acelerar o tempo dele aqui. Porque para ele morrer era lucro. Entende? Assim como Paulo, nós vamos ver lá no Novo Testamento, Paulo diz assim, olha, para mim viver é Cristo, é viver dentro dos princípios e valores que ele me ensina, através do Evangelho, e morrer é lucro. Viver não tem outra opção. Paulo dizia isso, né? Mas Davi aqui, é uma coisa interessante que Davi ele fala assim, mostra-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Por quê, gente? Olha, quando a gente passa por determinadas situações difíceis, nós vamos nos conhecendo.
Se você conseguir fazer uma autoanálise de forma responsável, ao invés de se vitimizar, ao invés de se justificar, você vai começar a se conhecer. Você conhece como que você é sob pressão e o que você precisa para passar por determinadas situações. E aí você vai buscar isso aonde? Em Deus. Se você tiver essa responsabilidade, você vai agir como Davi ele disse aqui, né? Mostra a minha fragilidade. Mostra logo porque eu quero aprender, eu quero passar desse nível, eu quero amadurecer o mais depressa possível, eu quero ser aprovado nessa área. E a gente precisa ter essa consciência também. Entende como que muda tudo? Eu sei que eu não sou daqui. Eu sei que a minha vida é eterna. Eu sei que eu tenho que voltar para Deus em algum momento. Com esse entendimento, eu vou viver o melhor que eu posso aonde eu estou, fazendo a diferença, tentando amadurecer, buscando realmente crescer espiritualmente. E não ficar lutando ou lidando, alimentando cada vez mais os desejos da minha alma. Por quê? Porque a gente aprendeu aqui que a nossa alma, ela deseja tudo que é da terra. Mas o nosso espírito deseja tudo que é eterno. Deseja tudo que é do céu. Entende? E Davi, ele tem essa consciência. E Rick Warren, ele destaca esse versículo aqui. Pronto, nós temos aqui, na realidade, nós temos aqui uma direção de como nós devemos viver. E aí Rick, ele vai dar continuidade, né, nessa reflexão, colocando outras pessoas além de Davi, né? Davi mesmo disse, sou apenas um peregrino na terra. Ou seja, nós não estamos na nossa pátria. Nós não estamos no nosso país. Pedro explicou também, se vocês chamam Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. 1 Pedro 1,17. Então Pedro ele vai falar, se vocês têm Deus como Pai, vocês precisam entender que o tempo que vocês estão aqui é muito curto. Com que base Pedro fala sobre isso? Quando Jesus, lá no Evangelho, ele diz o quê? Ele fala assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Então na casa do Pai existem muitas moradas. E ele fala assim, eis que vou preparar-vos um lugar. Então, Jesus ele já deixa uma promessa, gente. Jesus ele deixa para nós uma promessa. A questão é, até que ponto e até que nível você crê naquilo que Jesus nos dá como promessa. Então, Jesus ele deixou bem claro, eu estou preparando uma casa, uma morada, para cada um de vocês. E ele mesmo disse que ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Esse livro ele trouxe para mim, na realidade, fundamentos que vai firmar e balizar tudo aquilo que nós cremos como cristãos. E é interessante você notar que Jesus, ele é o caminho. Ele sendo o caminho, significa que fora dele nós não encontramos o caminho de volta. Lembrando que nós não vamos para o céu, nós voltamos para casa. O Evangelho ele vem trazer essa mensagem com Jesus. Porque Jesus ele vem, ele está conosco, ele nos ensina, nos instrui, ele revela a nós coisas que realmente só o nosso espírito tem interesse. E aí ele faz com que a nossa alma comece a ser direcionada. Por isso você vai ver que o Evangelho tem transformado a vida de muitas pessoas. E é importante a gente entender que só o Espírito Santo pode revelar aquilo que o Evangelho veio nos trazer. Veio nos trazer a verdade, além de nos trazer a verdade, veio nos trazer a vida e veio nos trazer o caminho de volta. E Jesus ele vai falar, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por isso, Pedro ele fala isso com base naquilo que Jesus estava dizendo. Ele diz, se vocês chamam Deus de Pai, vivam como residentes temporários na Terra. Então, se você tem Deus como Pai, né, assim, viva, mas viva o seu melhor. Faça o seu melhor. Mas viva temporariamente aqui na Terra. Porque a sua pátria não é aqui. Então, tem muitas coisas que a gente pode frisar aqui no livro, mas eu queria caminhar com vocês mais rápido, né? Rick Warren ele dá um exemplo, ele diz assim, ele dá um exemplo das pessoas que vão para os Estados Unidos e precisam, né, do green card, né? Ele fala, ele deixa assim, ó, muitas pessoas migram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde eu moro, mas ainda não são cidadão do seu país, mas ainda são cidadão do seu país de origem, tá? É obrigatório que usem o seu cartão de registro de visitante, green card, que é o que vai deixar bem claro de que você não é um cidadão americano, né? Que na realidade é o visto permanente de lá. Né? Aqui nós temos o visto permanente, né, do Japão, como todo país tem, e esse green card ele dá vários privilégios, mas nem todo mundo que chega lá pode obter, né, assim, o green card, porque precisa de qualificação.
né, de qualificação. Enfim, lá ele diz assim, é obrigatório que usem o seu cartão de registro de visitante Green Card, que lhe permite trabalhar aqui, embora não seja um cidadão americano. O cristão deve carregar seu Green Card espiritual para lembrar da sua que a sua cidadania é do céu. Que você não pertence a esse lugar. Entende? E essa comparação é importantíssima. Mas ele continua, vamos ter que ler. Deus quer que os seus filhos vejam a vida de modo diferente de como veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas, mas nós somos cidadãos do céu, onde vive o Senhor Jesus. Filipenses 3, 19 e 20. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passam aqui. E ele vai dar esse exemplo, por quê? Porque é justamente uma metáfora que define e evidencia quem nós somos. Quem nós somos. Mas isso não é só para quem crê, é para todos. Mas nem todos têm essa consciência. Nem todos sabem que estão aqui provisoriamente. Mas todos terão a certeza. No final terão certeza. Assim como nós vimos no capítulo passado, ele diz que quando nosso tempo acabar aqui, todos nós teremos certeza da eternidade. Todos nós teremos certeza. Outros lamentarão e outros viverão com a sua vida, com a sua alegria completa. Então depende muito de como nós estamos vivendo aqui, gente. Isso é algo que, se eu e você, a gente ganhar consciência disso, nós vamos viver de tal forma que as pessoas vão perceber que nós não temos uma cultura brasileira, nós não temos uma cultura japonesa, nós não temos uma cultura americana, por estar no país. Mas a gente tem uma cultura diferente de tudo que se possa ver. Porque são cidadãos de outro lugar, de um lugar perfeito, de um lugar que tem vida plena, de um lugar que tem paz plena, tem plenitude de vida, tem plenitude de verdade, de fé. E aí as pessoas elas precisam ver que nós fazemos parte de um lugar que não define a gente. Tem gente que vai para o país e deseja se naturalizar, né? Porque você tem os privilégios e tudo mais. Não tem problema. Mas deveríamos não se amoldar à cultura, mas ter uma cultura diferenciada, que é essa cultura. Essa cultura de amor, de perdão, de paz. Sabe, de ter esperança o tempo todo. Hoje as pessoas não falam mais nada que tenha esperança. Se a gente não tomar cuidado, a gente só está dando notícia ruim. A gente está sendo alimentado pelas notícias que hoje o mundo inteiro está vivendo. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, economia, não sei o quê. Sabe assim, tudo... Nós vamos dar sempre notícias ruins se nós não estivermos ligados, preste atenção, se nós não estivermos ligados aonde tem boas novas. O Evangelho é o único lugar, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, que nós podemos adquirir boas notícias. E nós podemos viver e transmitir essas boas notícias também. Então, aqui ele diz assim, os cristãos devem carregar seu green card espiritual para lembrar que a sua cidadania é do céu. Não é daqui. Deus quer que os seus filhos vejam a vida de modo diferente de como veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. Mas nós somos cidadãos do céu, onde vive o nosso Senhor Jesus. 1 Pedro 3, 14, 20. Olha lá. Nossa identidade está no lar eterno. A nossa pátria é o céu. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e o agora, adotando valores, prioridades e estilo de vida terrenos. Ele chama de adultério espiritual, nosso flerte, como as tentações desse mundo. A Bíblia diz em Tiago 4,4, vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. Então observa, Deus ele chama a atenção daqueles que estão vivendo aqui, estão desejosos com as coisas da terra, e ao ponto de enganar uns aos outros. Aqui você percebe que Tiago está chamando a atenção da igreja. Gente, se a igreja tem a possibilidade de viver dessa forma, quem dirá as pessoas que não conhecem a Deus? Quem dirá as pessoas que não têm reverência por Deus? Então entende que é muito injusto a gente ficar julgando as pessoas que agem de forma errada, têm comportamentos errados, comportamentos que a gente nega, né, como conduta de moral e ética, né, dentro da sociedade. Então hoje, quando a gente olha para o mundo do jeito que está, como que a gente pode ter a esperança de que o mundo vai nos dar algo que vai preencher a nossa vida ao ponto da gente viver o nosso propósito? Não tem como. Isso só é possível
quando a gente conhece a verdade que Deus nos traz. Deus está nos mostrando o verdadeiro propósito da vida. E aqui ele nos instrui como nós devemos viver com aquilo que nós estamos recebendo. Então, ele dá um exemplo aqui muito interessante, que isso é importantíssimo. Preste bem atenção nisso que Rick Warren ele faz como análise. Ele usa uma metáfora. Imagine que você fosse convidado por seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Visando cumprir a sua missão, seria necessário manter contato com o chefe do Estado, o presidente. Ok? Então aqui ele fala assim, o embaixador, qual que é a função dele? Ele fala realmente aquilo que o chefe do Estado está dizendo. Ele é a voz do presidente. Ele é a voz do governo do Estado. Ele é a voz do seu país. Ele representa, né? Fora do país, fora do seu país de origem, ele representa o presidente. Então se ele perde contato com o presidente, ou se ele deixa de ver os e-mails, ou se ele deixa de receber a ligação, né, que o presidente está informando ele, de como ele deve se portar, de como ele deve agir, como que ele vai ter a atitude correta? Como que ele vai passar a informação para aqueles que querem falar com o presidente? Como que ele vai passar as notícias e os limites que o seu inimigo precisa ter? Não tem como, entende? E aí ele dá esse exemplo aqui. O primeiro compromisso que um embaixador tem que ter, para cumprir a sua missão, é necessário ele manter contato com o chefe de Estado. E essa analogia é muito importante, porque é justamente isso que nós devemos viver. Visando cumprir a sua missão, seria necessário também manter contato com o seu inimigo. Ele tem que manter contato com o inimigo. Agora, de que forma que ele tem que manter contato com o inimigo? Com todas as éticas, com todas as leis morais necessárias e as leis do governo dele. Ele precisa conhecer a lei, ele precisa conhecer os mandamentos. E é isso que vai determinar se eles vão ter uma boa comunicação ou não. Se vai ter um bom relacionamento ou não. A Bíblia diz, somos embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Nós somos embaixadores de Cristo. Entende porque é importante ler 2 Coríntios, né, esse versículo todo, né? 2 Coríntios capítulo 5, 20 ao 21, porque ele vai continuar dizendo, como se nós fôssemos, né, como se Deus estivesse dizendo por nosso intermédio, reconciliem-se com Deus. Então, você é embaixador. A Bíblia se compara você como um filho, mas também como um embaixador. Então, a sua vida aqui, ela tem uma missão, ela tem um propósito. Representar o reino dos céus, representar a Deus. Por isso nós precisamos estar conectados com Deus. Para que, não que a gente viva bem aqui nessa terra, no tempo que nós estamos aqui, nesse tempo transitório, nessa moradia transitória. Não, mas para que a gente também tenha as informações corretas que nós devemos passar para as pessoas que estão vivendo nesse lugar. Com qual intuito? De mostrar que elas têm abrigo, de mostrar que elas têm casa, de mostrar que elas têm garantia de salvação, de mostrar que elas têm garantia de esperança. Entende? E que elas têm vida. Mais do que isso, de mostrar que elas têm um pai. E elas não sabem. Então, o embaixador ele tem essa função. Então, além de filho, você tem essa característica, essa responsabilidade de embaixador. Você é embaixador do reino. Eu amei essa comparação. Eu amei essa comparação porque é justamente isso que a Bíblia nos diz. Que Paulo vai dizer lá para a igreja. Vocês são embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente, chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego à custa da sua alma. 1 Pedro 2,11. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que, em 1 Coríntios 7,31, os que têm contato frequentemente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente sem criar apego, pois este mundo é e tudo o que ele contém passarão. Tudo que esse mundo contém passarão. Então, nós vimos lá que, na lição passada, que nós somos mordomos. Deus nos vê como mordomos, ele dá essa função. Nós somos incumbidos de ser mordomos. E a característica desse mordomo é um mordomo fiel. É aquele que vai cuidar com responsabilidade de tudo aquilo que Deus confiar em nossas mãos, ao ponto de multiplicar tudo que nós temos. Mas também, não é só ter o zelo de cuidado
E cuidado com tudo aquilo que tem aqui, porque nós vimos, Rick Warren ele enfatiza isso, que tudo que tem, tudo que está nesse mundo, isso tudo pertence a Deus, que nos deu. Mas com qual intenção? De desfrutar sem possuir. Desfrutar sem possuir. Porque tem muita gente querendo desfrutar e achando que é seu. E vivendo como se fosse seu. Se a gente ganhar a consciência de tudo que tem, tudo que nós temos e tudo que tem nesse mundo pertence a Deus, nós vamos viver uma vida de gratidão. É essa a realidade, nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer. Essa semana eu conheci um casal e que eles ensinam para os filhos uma coisa muito importante. Ele fala assim, olha, filho, a gente precisa tirar pelo menos um dia da semana para a gente poder agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que nós temos, por tudo que Deus tem confiado às nossas vidas, desde a saúde até o carro, a casa e tudo mais. E aí eles apontam isso para onde? Eles falam que o lugar de agradecer é a igreja. Então os filhos já vão aprendendo de que devem agradecer a Deus, que é a causa de tudo que temos, de tudo que nós desfrutamos, entende? Porque é desfrutar sem possuir. Se bem que a gente só na nossa cabeça que a gente pode possuir alguma coisa nessa terra. Jesus ele vai falar, né, assim, que a traça e a ferrugem vai destruir tudo, né? Nada nesse mundo vai ficar. Nada é para sempre nesse mundo. Tudo é efêmero. Só tem algumas coisas que vão ficar para a eternidade, né? E essas coisas que a gente precisa aprender. É essas coisas que a gente precisa aprender e dar foco, né? Priorizar. Nós devemos priorizar. E aí ele continua dizendo assim, somente quando nós lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, estamos nos preparando para algo ainda melhor, gente. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. Uau! Assim comenta o Lewis, né? Ele diz assim, tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Então o que é inútil? É que você não vai conseguir utilizar. Você não vai conseguir utilizar na eternidade. Você vai usar por pouco tempo. É transitório. Então, gente, as coisas que agora nós vemos aqui, elas vão se desaparecer amanhã. É o que ele diz. E Rick Warren continua dizendo assim, mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. O fato da Terra não ser o nosso lar definitivo explica por que e como nós seguidores de Jesus experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas. Algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Isso não é o fim da história. Para impedir, observe isso. Olha na página 49 do livro físico. Diz assim, para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamento e desgosto na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos deste lado da eternidade. Pronto. Deus, por amor, ele permite que nada na terra venha saciar o coração do homem. Nada na terra venha saciar o meu coração e o seu coração. Por quê? Porque não tem nada. Porque ele permitiu não existir nada. Porque a necessidade do homem é outra. É viver eternamente. E não morrer eternamente. É viver ao lado de Deus. Entende? Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Muito melhor. E pronto, agora dá para entender tudo. Sabe, Rick Warren, ele revela aqui algo que nós precisamos entender, que é um ponto de vista dele, mas assim, isso tem fundamento bíblico. Deus, ele deixa o tempo todo claro de que o reino de Deus está dentro de nós. Não é fora. Não é fora. Ele aponta para dentro do homem, que é onde ele quer fazer morada. É onde ele está através do Espírito Santo. É onde a gente encontra toda a verdade. É onde a gente encontra a verdadeira vida. É onde a gente encontra o caminho. É olhando para dentro de nós e questionando certas coisas que nós não compreendemos. A resposta, ela vem. Quando você decide argumentar Deus com as questões da sua vida e não aceitar, simplesmente aceitar, é assim mesmo que tem que ser. Não, comece a questionar e você vai ver que Deus ele vai começar a revelar o nosso coração, porque lembra lá no início, na primeira aula, Rick Warren ele disse assim, você pode viver uma vida, né, simplesmente acreditando que a vida é do jeito do seu conceito de vida, ou do conceito das pessoas que dizem para você, a vida para mim é isso, é aquilo, né, por especulação, ou você pode viver a vida por revelação. A vida por revelação você só vai viver no relacionamento com Deus, onde você vai questionar, vai perguntar e o Espírito Santo vai te revelar. Por que eu estou vivendo isso?
Por que que eu estou passando por isso? Entende? O que que eu tenho para aprender aqui? Será que o Senhor está querendo me ensinar algo aqui? Pronto, gente. Sabe? E é isso mesmo que ele está dizendo. Deus faz de propósito deixar para nós tudo incompleto, para que a gente busque no lugar certo, para que a gente busque a orientação e a verdade no lugar certo. Só Deus pode nos dar a resposta. Só Deus. Questione a vida eterna. Todo mundo que questionou a vida eterna. Todo mundo. Todos. Não é aqueles que falam assim, será para onde eu vou? Né, assim, né, assim, será que existe céu e inferno? Não, não são esses. São esses que fazem essa pergunta, mas assim, não tem o mínimo interesse. Mas as pessoas que questionaram, que começaram a buscar, e começaram a buscar, e buscaram na palavra, e buscaram realmente assim, questionando Deus, todos acharam a resposta. Todos acharam a resposta. Todas as pessoas que eu conheço. Tem muitas pessoas que têm essa pergunta, mas não foram a fundo, não procuraram, porque a própria palavra diz que Deus se revela àqueles que o buscam. Deus não se revela ao que diz ser cristão. Gente, Deus faz questão de se revelar àqueles que estão buscando. E é esse o desejo do coração dele, que a gente busque ele nos momentos difíceis, busque ele nos momentos bons, busque ele nos momentos em que você já recebe uma revelação e você busca mais. Ele deseja que nós sejamos assim. Nossa identidade está no lar eterno, a nossa pátria é no céu. Por isso Deus não dá para nós uma satisfação. Você deve estar contente, mas nunca satisfeito. Uma pessoa que diz satisfeita é porque ela realmente assim, ela acha que o melhor é aqui na terra. Uma pessoa que diz assim, para mim estou satisfeito assim, estou satisfeito. A Bíblia diz que nós não devemos estar satisfeitos, mas contente com todas as coisas. É um momento difícil, devemos estar contente, agradecendo a Deus, porque a gente entende que é um processo, e é uma oportunidade de amadurecimento, é uma oportunidade de crescimento. Nos momentos bons nós também devemos estar contentes e agradecer. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 4,18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vê é eterno. Entende? Então, hoje, a gente faz o contrário. Hoje as pessoas elas fazem o contrário, elas estão fazendo o contrário. E Rick Warren faz questão de enfatizar isso e dar alguns exemplos. Depois você pode estar lendo. Mas hoje as pessoas elas estão mais preocupadas com aquilo que a vida pode dar. E não com aquilo que Deus pode revelar. Então a gente está buscando resposta, a gente está buscando salvação aqui. Sendo que Deus poderia dar uma revelação ao ponto de nos sustentar no momento difícil. Seja sincero, esse livro faz você refletir muito sobre isso. Quando você está passando por uma situação difícil, você deseja no fundo do seu coração que você receba poder para resolver o problema? Para sair dele? Ou você deseja uma revelação que te sustente no momento da dificuldade? Quando a gente observa isso, a grande maioria deseja poder. Eu quero ter poder, eu quero ter recursos para passar disso, para sair dessa situação. Mas isso não vai te sustentar para o próximo nível. O que vai sustentar a nossa vida, querido, é a revelação. É a revelação que Deus vai nos dar para compreender a situação que nós estamos vivendo. E aonde nós estamos no processo. Aonde nós estamos passando pelo processo. Entende? Então, Rick Warren continua aqui. A Terra não é nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. Não é. Não é. Tudo isso nós devemos viver debaixo de uma revelação. Se você não tiver revelação, você vai fazer disso tudo a causa da sua vida. E você vai estar insatisfeito, porque ele mesmo falou, Deus colocou no coração do homem a insatisfação. Porque é justamente isso que nós precisamos entender. Você já parou para pensar por que as pessoas elas não estão satisfeitas? Elas querem mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. E acabam nem sendo contentes pelo que têm. Porque elas não compreendem isso. Então, o ser humano sem Deus, o ser humano sem revelação, ele é insaciável em tudo. Ele está feliz, ele tem tudo para ser feliz, mas ele deseja ser mais feliz ainda. E aí ele vai procurar onde? Não vai procurar em Deus. Ele vai procurar no mundo. Ele vai procurar em tudo aquilo que Deus deu para que a gente pudesse desfrutar. E aí ele acha na semana que vem, e ele diz assim, achei o meu sentido de vida. E ele persegue isso. Só que ele logo em seguida, o que acontece? Ele fica insatisfeito com aquilo. E aí ele tem um outro nível. E aí ele vai dizer no mês que vem, eu achei o verdadeiro sentido de vida. E ele persegue isso. Ele gasta a sua vida, seus recursos, seu tempo, sua família, sua saúde, perseguindo essas coisas.
E aí ele chega lá no final, ele fala assim, olha, não era nada disso que eu estava pensando. Por quê? Porque ele está procurando um lugar errado. Porque através da revelação, Deus ele faz com que a gente cresça nesses níveis, a gente conquiste todas essas coisas, sem deixar com que essas coisas levem o nosso coração junto. Entende? O nosso coração pertence a Deus. O nosso coração deve pertencer à eternidade, à nossa vida e o propósito de estar ao lado de Deus. Amém, gente? Olha só, vamos lá, estamos terminando. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Em Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 16, diz assim, todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao seu povo, mas as enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Olha só, aqui nós vemos o dilema do homem. Aqui ele está falando sobre os heróis da fé. Você pode estar lendo lá depois, Hebreus capítulo 11. Aí nós vamos ver todos os heróis, todos os heróis. E ali mostra o que todos pela fé conquistaram. E você vai perceber que nem todos os homens que viveram pela fé conquistaram tudo aquilo que Deus tinha prometido. E eu vou dizer para você, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você conquistar tudo aquilo que Deus prometeu. Não vai dar tempo. Nós vamos conquistar muitas coisas, mas não vai dar tempo de tudo. Não vai dar tempo de tudo. Mas mesmo assim, aqui ele está dizendo, mas as pessoas elas ficavam felizes. Elas ficavam felizes. Por quê? Porque sabia que a sua pátria não era aqui, né? Mas mais do que isso, eles acreditavam fielmente na cidade que Deus tinha preparado para elas. E Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para cada um de nós. Deus preparou uma casa para cada um de nós, uma morada para cada um de nós. Diferente de tudo aquilo que você pode imaginar. Não é o seu apartamento, igual ao seu apartamento, não é o apartamento de luxo que você deseja. Gente, não é. Não vai ser uma casa que você tanto deseja. E a garantia que nós temos é a revelação que o Espírito Santo nos dá. Em Apocalipse mesmo ele diz que as ruas serão de ouro. A gente já comentou aqui, mas eu já questionei isso a Deus. Por que as ruas serão de ouro? Para mostrar aquilo que é tão valioso aos nossos olhos na terra, não tinha outra finalidade a não ser pisado. Ser pisado. Ser pisado por nós. Eu fico imaginando mesmo, Deus olhando e falando assim, e o que a gente vai fazer aqui? As ruas, como vai ser? Pega o ouro, vamos colocar aquilo que talvez tenha uma finalidade, tudo isso que eu criei, né? Assim, vamos colocar no chão, né? Já imaginou? Fica tranquilo, você está tentando, se você não conseguir tanto ouro assim na sua vida, se as mulheres não conseguirem receber tanto ouro, né, do marido, fica tranquilo. Lá você vai pisar. Vai ter em todos os lugares. Deus está preparando um lugar maravilhoso. Então tá vendo como a gente almeja pequeno? Às vezes a mulher ela deseja tanto algo de ouro, ou o homem deseja algo, e Deus fala assim, nossa, você pensa tão pequeno. Comece a buscar as coisas que têm valor eterno. Comece a buscar as coisas que não se pode ver. Porque tudo que se pode ver diante de mim não tem valor algum. Agora, o que se não pode ver, tudo isso tem valor. Eu vou dizer, sabe o que você não pode ver? Olhando esse livro, você tem que refletir. O coração das pessoas você não pode ver. Você não pode ver. Você consegue ver a fisionomia, o comportamento, e você julga por essas coisas que você vê. Mas o que você não vê é o coração das pessoas. Isso tem valor. Isso tem valor. Se nós formos pensar, Deus ele pede para que a gente analise o que para ele tem valor. E se de fato hoje nós entendemos que Deus decidiu fazer morada em nós, então Deus não está no templo. Hoje nós somos moradas do Espírito Santo. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Deus ele habita em nós, habita em mim, habita em você. E se a gente entendesse isso, nós deveríamos agir como Moisés agiu no momento onde Deus estava presente. Se hoje o local da presença de Deus é em nós, deixa o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Nós deveríamos agir como Moisés, assim como Deus disse. Tire as suas sandálias. Porque esse local é santo. Essa terra é santa. Hoje as pessoas elas estão conhecendo umas às outras, conhecem a história umas às outras. A gente não entra com esse cuidado. A gente não entra descalço. Tem gente que entra com botina. Tem gente que entra com chuteira. Tem gente que nem licença pede. Não tira os calçados. Entra com todo o conceito de vida, entra com todo o autoritarismo que tem, mas não respeita, porque o solo é sagrado. Se a presença mudou, ela não está mais no templo, ela está em nós. Nós deveríamos então entrar descalço
para sentir a temperatura, para sentir, realmente ter a sensibilidade daquilo que nós estamos pisando. E ali, como embaixadores, a gente realmente trazer a mensagem do presidente, do governo de Estado. Mas para isso a gente precisaria estar ligado. É por isso, entende qual que é o problema? A gente refletindo um pouco mais, a gente consegue ver aonde está o problema da humanidade, por não evidenciar as coisas eternas. Para os nossos olhos estarem abertos para aquilo que é visível, e os nossos olhos espirituais estarem fechados para aquilo que tem valor eterno. Sabe, se isso mudar, se a gente começar a abrir os nossos olhos espirituais, as coisas mudam, gente. Tudo muda. O mundo muda, a família muda, a igreja muda. O problema está justamente por nós não levarmos a sério aquilo que Deus tem nos ensinado. E eu vou dizer uma coisa para você, esse livro ele está levando para a gente níveis maiores. Mas é por causa do coração de muitas pessoas. Nem todo mundo está entendendo. Nem todo mundo está entendendo. Mas aqueles que estão entendendo estão conseguindo mudar a sua vida. Estão conseguindo se caracterizar como embaixadores, como filhos amados, que têm um pai e que não tem um Deus, mas tem um pai. Entende? Então, abra os seus olhos. Eu gostaria que realmente você levasse a sério o tempo que a gente está estudando. Eu queria que você não ficasse apenas com o tempo que a gente está aqui tentando esmiuçar, né, assim, cada valor, né, de cada capítulo, mas que a gente possa também ter o interesse de questionar a Deus e ter revelação maior e você comentar sobre isso. Eu queria que isso fosse comentário nas mesas, que fosse comentário na sua vida, na sua família, na sua casa, mas também que fosse comentário na nossa igreja. Então, nós estamos acabando. Vamos lá. Seu tempo nesse mundo não é toda a história da sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos. É preciso ter fé para viver nesse mundo como estrangeiro. Nós não vamos para o céu, nós voltamos para casa. Essa frase eu que coloquei. New chapter. Seria novo capítulo. Novo capítulo. Você tem um novo capítulo. Não acaba aqui. Não acaba aqui. Então pare de pensar que essa vida que você está tendo é definitiva. Seja ela muito boa, ou seja ela muito ruim, ou seja ela desafiadora. Entenda uma coisa. Aceite os processos e busque em Deus a força, a fé necessária que você precisa. Porque isso daqui não é nem um começo. Porque isso daqui não tem nada a ver com a eternidade. Ela precede a eternidade. A forma como você está vivendo, a consciência que você está tendo, hoje de Deus, vai determinar a sua eternidade. Mas não é nada comparado à eternidade. A eternidade é algo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram, e nós nunca ouvimos falar. Tá? Nunca ouvimos falar. É algo que o mundo terreno não pode apresentar. Nós podemos ter consciência de como será, através da palavra de Deus e através do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais a gente orar, quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente caminhar a Deus. Se você tem fé, você vai evidenciar essas coisas. Se você tem Deus, você vai começar a ganhar conhecimento sobre essas coisas. Se você tem Deus no seu coração, nenhum problema vai tirar você do seu propósito. Amém? Então, nós vamos aqui para o final. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar no céu para dizer: por que fui dar tanta importância às coisas temporárias, gente? Olha isso. Já imaginou você chegando e você falando assim: por que eu fui dar tanta atenção nas coisas que são transitórias, efêmeras? Por que eu não dei atenção nas coisas que Deus já falou para mim que era eterno? A minha família, os meus filhos, os meus amigos, os meus pais. Por que eu não fui olhar somente para essas coisas que hoje estão comigo? O que eu trouxe junto a mim? Por que eu dei importância a tantas coisas que hoje não tem valor nenhum no céu? Não tem valor nenhum na eternidade. Onde eu estava com a cabeça? E ele coloca outra pergunta. Por que gastei tanto tempo, tanta energia, tanto recurso e preocupação no que não iria durar para a eternidade? Com certeza todos nós teremos esses questionamentos, essas indagações. Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale um esforço ou vale a pena, né? Lembre-se de que você ainda não chegou ao lar. Na morte, você não irá embora de sua casa. Você irá para casa. Então você vai voltar para casa. E ele dá aqui o exemplo, eu vou ler rapidinho, para a gente terminar. Ok? Ele dá uma história de um missionário. E bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte
no mesmo navio que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionavam, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejando o regresso do presidente. Mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Ninguém olhou para ele. Ele diz assim, sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se a Deus. Deus, então, lembrou gentilmente, mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Você entende? O missionário, ele trabalhou no reino, ele serviu fora da sua pátria, missionário. Então ele estava voltando depois de um bom tempo, provavelmente, aposentado, depois de servir tantos anos. E ele volta, não tem ninguém esperando por ele. E aí ele vê o presidente sendo ovacionado. E ele começou a questionar, julgar, falou assim, poxa vida, presidente, tudo bem, ele teve seu papel, mas errou tanto tempo, mas eu doei. Foi diferente, eu doei. Dei a minha vida, em sacrifício, a muitas pessoas que foram desprezadas. Eu servi o teu reino, eu servi as pessoas. E aí Deus, ele olha e ele fala assim, era isso que você queria, né? Voltando para casa, ser ovacionado, ser bem recebido, aplaudido pelo seu trabalho bem feito. Mas ele fala assim, mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Você não voltou para casa. Uau. Não serão necessários nem 2 segundos para você chegar lá e dizer assim, por que fui dar tanta importância às coisas temporárias? Amém? Queridos, eu não sei para você, mas esse livro para mim tem me ajudado muito a testificar tudo aquilo que eu tenho caminhado, aquilo que eu tenho estudado e aquilo que Deus tem falado no meu coração. Eu desafio seu coração a você continuar fiel a esse estudo, o tempo que a gente está aqui, mas que a gente possa questionar o tempo que a gente estiver juntos, o tempo que você estiver junto aí com a sua família, que você possa também trazer algumas indagações, algumas questões sobre o assunto, ok? Terminando, tema para reflexão, o mundo não é o meu lar, versículo para memorizar, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno, 2 Coríntios 4,18. Pergunta para meditar, como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Como o fato de você ter uma vida concedida temporariamente, concedida por quê? Porque não é sua. Deus concedeu a você por um breve, curto espaço de tempo, comparado à eternidade. Sabendo disso, como deve mudar a minha maneira de viver nesse exato momento? Fica essa questão, que você possa refletir sobre isso, guarde aquilo que Deus tem falado ao seu coração, registre, marque, faça suas anotações, e que nós possamos estar na semana que vem, né, para o próximo capítulo, tá bom? Próximo capítulo nós vamos estar estudando juntos, mas até lá, que você possa mandar algumas perguntas ou que você possa também compartilhar com outras pessoas, ok? Um forte abraço no seu coração, Deus abençoe e que você possa buscar em Deus viver a sua vida com um propósito, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.